Então faça o seguinte, seja que nem a água. Entre em todos os cantinhos, não se fixe em nenhum e deságua no mar. Bom, hoje, um dia especial, vou começar de um jeito diferente, porque diante dessa personalidade, eu vou deixar ele começar a falar. Bem-vindo! O amor cura, o amor une, o amor nutre, o amor pulsa, o amor educa, o amor encoraja, o amor faz nascer, o amor entusiasma, o amor alivia, o amor possibilita a vida. Alegria estar aqui com você, Calu. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você de ter aceitado. Bom, estamos com o João Signorelli, um ator há mais de 50 anos, formado em jornalismo. Participou de grandes novelas importantes como Top Model, Salve Jorge, Caminho das Índias, Bebê a Bordo. Não preciso mais esticar esse currículo. Vou apresentar ele, querido. Ele é um ator que ele trabalha muito com a conexão e interpretação de personagens relacionados à espiritualidade. Então, hoje vai ser um papo muito incrível e ele vai contar um pouquinho da sua trajetória. Bom, João, obrigada. Muito importante realmente ter aceitado esse convite, que foi assim, em cima da hora a gente mal se conhecia, mas é sobre conexão, né? Enfim, muito obrigada de coração mesmo, porque eu acho que a sua voz, ela tem esse poder. Ela tem esse poder de, como você disse, né? Entrar em todos os cantinhos e realmente nutrir, eu acho que a nossa vida. Enfim, quem é o João? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, uma alegria estar aqui com você. Bom, o João é um ator, nasci em Cambuquira, no sul de Minas Gerais, tenho 67 anos, sou ator profissional desde os 17. Durante muito tempo fiz novelas, teatro, cinema, mas eu senti um vazio muito grande. Não me encontrava. Às vezes eu saía do Projac, estava fazendo sucesso, sendo reconhecido nas ruas, ganhando um bom dinheiro, mas aquele vazio existencial permanecia. E eu sempre quis, Calu, em juntar a arte com a espiritualidade. E quando o Gandhi apareceu na minha vida, eu percebi que ali tinha um caminho para eu unir a arte com a espiritualidade. E aí comecei, já são 20 anos, né, desse trabalho, que me alegra muito. Eu faço muito para empresas, universidades, colégios do ensino médio, hospitais, tentando levar a cultura de paz, a cultura da não violência para esse mundo, para esse planeta que está num momento tão delicado, né? Sim. Bom, vamos começar um pouco do começo, que é tanta coisa que ele tem que contar que a gente já se perde. Então vamos lá, João, essa hora da sua vida onde você era ator, você teoricamente, né, estava bem posicionado, estava no Projac, que é uma instituição na época de referência, enfim. E aí você começou a entrar nessa crise, essa crise que te trouxe para esse lugar de questionar a sua primeira formação, digamos assim, de ator, e tentar reentender esse caminho que você queria levar a sua vida, ela tinha a ver com a resposta que você tinha em relação ao que você estava atuando naquele momento, ou ela tinha a ver com um propósito interno, ou você não fazia a menor ideia do que estava acontecendo? Então, aconteceu o seguinte, quando eu me formei em jornalismo, eu fazia Tai Chi Chuan com um professor chamado Liu Pailin. Isso foi em 1985, 86. E eu cheguei um dia pro mestre e falei, olha, eu quero parar de ser ator. Ele falou, por quê? Eu falei, nós atores somos muito chatos, é muito ego, é muita competição. Eu me formei em jornalismo, eu quero ficar quietinho lá em casa, escrevendo, eu adoro escrever. Ele falou, não, a tua função no mundo não é através da escrita, é através da fala. Então faça o seguinte, seja que nem a água, entre em todos os cantinhos, não se fixe em nenhum e deságua no mar. Gente, essa frase não é uau. Desculpa te interromper, mas assim, dá uma voltadinha no vídeo, escreve, dá um pause, coloca no espelho e se inspira. Porque assim, não tem outra coisa pra falar. Esse é um conselho de um verdadeiro mestre, né? Não, o cara é um gênio, realmente. Na verdade, ele é um gênio e você sente uma sensibilidade, né, na hora que você fala Exatamente, isso. Porque a água, ela me traz uma coisa muito fluida, ao mesmo tempo muito forte e uma coisa muito nutritiva, sabe? Então, na hora que você falou pra mim, entre em todos os cantinhos, é como se só a água realmente pudesse chegar ali. Porque se a gente fala de um vento em todos os cantinhos, a impressão pra mim é que te falta uma nutrição. E na hora que ele escolheu o elemento água, pra mim eu senti assim, realmente nutrida em todos os lugares. E aí nesse momento eu falei, então eu vou continuar como ator. Anos depois, quando o Miguel Filiage, que é o autor da peça e o diretor, me chamou para abrir um fórum sobre recursos humanos, de uma revista chamada Gestão RH, quando eu li o texto do Gandhi, eu entendi. Eu falei, olha o que o mestre Liu falou, tá aqui.
a oportunidade de eu unir a arte com a espiritualidade. Foi a primeira ideia que Foi a você primeira teve? ideia, não, foi a primeira ideia. Na verdade, eu fui chamado. Primeira possibilidade. Porque, na verdade, tem uma lenda no mundo teatral, que são os personagens que escolhem os atores que vão fazê-los. Então, se essa lenda é verdade, olha a minha alegria e a minha responsabilidade de ter aberto esse canal com o Gandhi. Fizemos essa abertura, o Miguel falou, olha, João, uma fabricante de telefone celular contratou nós para fazermos 2 espetáculos e acabou. Eu falei, mas Miguel, um trabalho tão lindo como esse, só 3 apresentações. Ele falou, então, se você quiser continuar a produção, continua. Aí meu terapeuta na época falou, olha, João, tá abrindo uma bifurcação muito interessante na tua vida. Você vem de teatro comercial, cinema comercial, novela, e agora vem uma coisa totalmente diferente. Arrisca, vai, o risco é o caminho do sucesso. Lembra do Raul Seixas cantando isso? E aí entrei, e aí já são 20 anos, já fui para a Índia, para Moçambique, Europa 2 vezes. Calma que essa parte eu quero saber com detalhes. Vamos lá, tô falando. Normalmente quem pede para parar sou eu, né? Ali atrás tem uma diretoria atrás da câmera que fala que aludeu. Mas assim, com ele tanta coisa que a gente vai ter que ir pontuando os tópicos. E dentro dessa possibilidade, então, João, de você começar um novo caminho, como é que você entra nesse processo criativo para entender o personagem, para trazer de fato, porque esse personagem é um personagem energético, né? Não dá pra gente falar que ele é um personagem de roteiro. Então, assim, realmente eu acho que você tem que ter se conectado de uma outra forma. Como foi? Olha, eu já me busco interiormente desde os 12 anos de idade, né? Então eu pratico Tai Chi Chuan, pratico yoga, já frequentei igreja presbiteriana, fui criado num lar católico, já tomei daime, já entrei pelo Osho, então eu sempre tive essa busca do que eu estou fazendo aqui, para onde é que eu vou. Quando o Gandhi chegou, claro que eu parti para um processo normal que nós atores fazemos. Fui ler a biografia do Gandhi, vi o filme várias vezes, que é belíssimo. No YouTube, antigamente, tinha uns telejornais, que antigamente, antes do filme, passava um cinejornal, que não tem mais hoje. Mas tinha no YouTube vários do Gandhi que tiraram, eu não sei porquê, parece que o governo da Índia pediu para tirar. Então eu vi muitas vezes o espetáculo, as falas do Gandhi, mas eu aprendi com a Cibele Forjas, que foi uma diretora que eu tive prazer de trabalhar, uma versão do Bonde chamada Desejo, que ela dizia assim, gente, vocês são pessoas que moram em São Paulo, vocês são urbanos, a estrutura óssea de vocês, a estrutura psíquica é de um urbano, então o personagem passa por essa urbanidade. Sim. Então eu empresto a minha voz, empresto a minha sensibilidade, o meu corpo, para dar passagem para o personagem. Mas eu sou um homem de hoje, 67 anos, morando em São Paulo, então passa por isso. Então vi o filme várias vezes, fiquei ouvindo a voz do Gandhi, e aí comecei a decorar a peça, mas eu fazia o imagético meu, era o João dando passagem para o Gandhi. Então foi esse processo nesse personagem. Enfim, mas eu fico imaginando, você entrar em contato com esse personagem e abrir, né, o seu canal energético, porque a sua voz realmente é um dom, né? Na hora que ele abre a voz dele, você já sente o campo de energia aberto ali, te entregando muito mais informação do que de fato são as próprias palavras. Então, na hora que você abriu esse canal para se conectar, né, para o Gandhi passar pelo João, o que mudou um pouco na vida do João mesmo, assim? Porque eu acho que é impossível separar alguns aprendizados. Não dá para passar incólume por um personagem como esse. Sim. Então, eu, como te falei, eu já tenho essa busca há muito tempo. Então, quando você fala que quando eu abro a boca e a pessoa acredita, o público acredita, é porque eu estou falando uma coisa que eu acredito, Calu. Então, é muito profundo isso para mim. Eu trabalho muito o meu autoconhecimento, a minha espiritualidade, quero me tornar uma pessoa melhor no mundo, e o Gandhi me ajudou muito nesse sentido. Eu lembro que quando a gente terminou de ler o texto pela primeira vez, eu falei para o Miguel, a gente está diante de um tipo de teatro que nunca fizemos na vida. Eu acho que se a gente não se comportar, pelo menos de acordo um pouco com o que esse cara diz, a gente não vai ter credibilidade nenhuma junto ao público. Ele falou, o que você propõe? Eu falei, eu proponho que a gente pare de mentir e cumpra o que promete. Sim, bom começo já. E por incrível que pareça, cumprir o que você promete é muito mais difícil que parar de mentir. Então, eu acho que é um espetáculo, não é stand-up. Tem histórias de humor, que o Gandhi tinha um humor muito peculiar, mas não é comédia, é um monólogo, que não é uma tradição muito forte no Brasil de teatro. E estamos em cartaz há 20 anos, então eu acho que a gente acertou nesse caminho de ser verdadeiro, de ser honesto, de não tentar enganar o público, porque nós, atores, é muito fácil você fazer um truque e representar. E atinge a pessoa. Mas esse tipo de trabalho não sustenta. Esse tipo de trabalho, se eu não for verdadeiro, se eu não tiver uma coisa que o Stanislavski chamava da fé cênica, o espectador, nos primeiros 5 minutos, já não presta atenção no que você está falando. Então, como eu acredito nisso, eu tento viver o que o Gandhi fala, eu acho que isso me dá uma base boa de credibilidade junto ao público.
Eu acho, na verdade, você tem toda a razão. Eu acho que tudo na vida é um pouco assim, né? Hoje, com a mídia social, que é essa preocupação de gerar conteúdos intensamente, e hoje eu falo, não adianta a gente, nem eu como dermatologista, e querer criar um conteúdo no meu Instagram, né? Se eu não acreditar nele, né? Se não tiver sentido aquilo pra mim, não se sustenta mais. Porque a gente tem muito esse lugar, né? De pessoas criando conteúdo porque tem que ser, porque tem que postar. E as pessoas não sabem nem o que elas estão postando. E aí nem conecta mais, porque já não faz mais sentido aquilo. Então eu acredito muito nisso. O que a gente não está conectado, não está presente no que a gente está fazendo, não quer dizer que eu seja presente toda hora, porque o mundo está cheio de distração aí. Mas pelo menos eu tenho a consciência de tentar manter essa presença nas minhas opções, nas minhas escolhas, no que eu faço. Isso é fundamental. Isso é fundamental, quando a gente ficar no aqui e agora. O momento é presente. Que você ficando no aqui e agora, você não fica ansioso, não tem expectativas e também não se sente culpado por alguma coisa que você fez no passado. E é possível, o passado já fez. Então é possível você fazer um futuro diferente. Até porque você estando presente nessa situação que você está falando, é a única maneira de você se conectar com o que você verdadeiramente sente. Exatamente. E aí você consegue optar pelas suas ações. E uma coisa para você ficar no presente, que é muito simples, é você prestar atenção na sua respiração. Presta atenção na sua respiração que você fica no presente. Sim. Mas olha, 2 livros foram fundamentais para eu poder fazer esse tipo de trabalho que eu estou fazendo. Um do Yogananda, chamado Autobiografia de um Yogi, que é maravilhoso, maravilhoso. E um recente, de uma jornalista da CBN, chamada Petra Chaves, que se chama Escute o Seu Silêncio. Esse eu nunca ouvi. Esse livro é maravilhoso. Porque assim, a gente... No dia a dia de hoje, eu acho que assim, escutar o silêncio, vai ser assim, na hora que você começar a escutar, não é um silêncio, é o caos, É o caos. Mas com todas as emoções. Mas ela fala isso, escute o caos, mas não, é como não se apega ao caos. Exato. Ela propõe uma coisa muito bacana. Sim. Não ouça os recados no WhatsApp em velocidade 2. Vai dar escute a pessoa, preste atenção no que a pessoa está te dizendo. Então é muito bacana isso para você ficar no momento presente, o aqui e agora, que é o melhor lugar do mundo. Sim. Bom, então além do Gandhi, que a gente já sabe, e vocês puderam ter um gostinho bem no comecinho, assim, de como é essa personagem incrível que você atua, quais outros personagens que você se conectou e que você traz com outro sentido, com outro propósito, não comercial, mas um propósito de ser um canal de troca mesmo? Bem, Calu, além do Gandhi, eu estou fazendo mais 2 personagens. Chico Xavier, que chama Os Mundos de Chico Xavier, que é um diálogo entre Chico Xavier e Bezerra de Menezes, e o Fernando Pessoa. São os 3 últimos dias, quando o Fernando Pessoa está morrendo, faz uma reflexão profunda sobre a vida e a morte. Esses personagens moldam minha vida atualmente, mas teve um que foi quando eu decidi ser ator, lá em 1970, no Teatro Ruth Escobar, uma peça do Gianfrancesco Guarnieri chamada Castro Alves Pede Passagem. Quando eu vi o Castro Alves em cena, o Antônio Fagundes fazia o irmão do Castro Alves, era uma coisa impressionante, eu decidi ser ator naquele momento. Então, esses personagens me influenciaram muito. Castro Alves, através da sua poesia libertária, da sua luta pela abolição da escravidão, uma coisa social maravilhosa. E depois, aí comecei a fazer vários personagens em teatro, cinema, mas a identificação profunda mesmo, que transformou minha vida, foram esses 4. São coisas extremamente, são personagens, né, com histórias extremamente fortes, espiritualizadas. São pessoas que entram bem nesse processo mesmo. Você tem um outro personagem que você estava falando, que é o Chico Xavier. Chico Xavier. De alguma certa forma, como que ele te escolheu? Assim, teve alguns caminhos que foram te puxando? Teve. Eu estava em Londres, numa turnê com o Gandhi, estava hospedado na casa de um brasileiro, que falou assim para mim, João, o Nelson Xavier já morreu, o Brasil precisa de outro Chico Xavier nas artes. Trouxe uma boina, eu fiz assim, ele tirou a foto, ficou igual. Falei, bom, vamos tentar fazer o Chico. Aí começa o universo conspirar. Eu chego em São Paulo, a minha empresária fala assim, olha, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro te contratou para fazer a festa de final de ano em Uberaba. Cheguei em Uberaba, fiz a peça, ia ter 2 apresentações, falei para a reitora, eu vou ter um dia de folga? Ela falou, por quê? Eu falei que eu queria conhecer a casa do Chico. Eu vou te levar lá amanhã. A reitora me pegou, me levou, conversei com o filho do Chico, Eurípides, falei, eu quero fazer uma peça sobre seu pai, levei um DVD do Gandhi para ele ver o nosso trabalho, falou, escreve a peça e me procura. Escrevemos a peça, fui a Uberaba, li a peça, aí ele reuniu a cozinheira, o motorista, um casal de amigos. Que trabalhava com o pai dele faz tempo? Não, a vida inteira? Não, a cozinheira e o motorista eram do Eurípides. Tá. Tava só uma senhora que trabalhou com o Chico e um casal de amigos do Rio. Tá. Li a peça, ficaram todos emocionadíssimos, ele falou, tá autorizada,
assinamos o contrato de cessão dos direitos autorais. Sim. E aí que veio a cereja do bolo. Ele falou assim, João, agora você vai ali naquele quarto onde o Chico dormia, que eu te mostrei, pode pegar peruca, óculos, boina, paletó, camisa, o que você quiser, porque você vai fazer o Chico Xavier, tem que ser verdadeiro. Então você vai usar o figurino do próprio Chico. Então hoje, Calu, eu uso em cena as roupas dele, a peruca dele. Isso, sua energia não é brincadeira, não. Eu quero saber quem é o próximo. Uma energia espiritual que ele vai interpretar aqui. Nossa Senhora, não sei. Se for Nossa Senhora, eu sou fã. Eu vou fazer minha carteira. Caramba. Então foi assim. Então, quando o público vê o Chico, está recebendo, além da minha energia como artista, a energia do Chico, através da boina, da peruca. E quando eu ponho a peruca, quando eu estou no caminho, quando eu ponho a peruca e a camisa, é forte. O negócio é forte. Vocês fazem alguma... Você tem alguma situação em cena onde você faz alguma... Como chama quando o Chico recebe? A psicografia? Psicografia? Não. Nós optamos por se fixar no homem Chico. Tá. As coisas que ele gostava, as piadas, o que ele gostava de comer. E como ele achou esse caminho? Como ele achou de caminho, mas falamos da psicografia e também da espiritualidade, mas não materializamos. Eu perguntei só com interesse, que eu ia falar para a próxima ser amiga. Deixa eu só pensar. Assim, Mas só não sabendo, né? Já tá lá no campo, vai que... Né? Precisa receber alguma informação. Não, mas é muito legal. Mas é muito legal, porque a peça é muito bonitinha. Falando nisso, nós estivemos em Sertãozinho alguns dias atrás, e o técnico do teatro virou para o Mecene, que faz o Bezerra de Menezes, e falou assim, o senhor acha que eu devo fazer alguma cirurgia espiritual? Eu falei, o Mecene já está curando. Separar, né, na verdade. É muito difícil, porque a gente fica a gente entra mesmo, né, Calu? Sim. Não tem como. Esses personagens entram de uma maneira que aquilo que a gente falou no começo do programa, se você não é verdadeiro, sim, o público não compra a tua ideia. Então, você tem que estar acreditando no que você está falando, e se você faz isso na tua vida, entra no palco. Não tem jeito. É como tudo na vida, né? Não tem aquela frase, o teatro imita a vida imita o teatro. A arte imita a vida, a vida imita a arte. Porque eu acho muito interessante na hora que você fala isso. Então, assim, mesmo essa coisa do personagem que a gente vai construindo, na vida a gente acaba construindo vários personagens, né? E aí é o que você falou, às vezes a gente pode entender que a gente passa por essas situações na vida e a gente pode acolher elas. Uma coisa é você começar a se confundir com o personagem que você construiu durante a sua vida. Então, de repente, a gente está numa situação muito difícil ou numa situação profissional, você tem que construir um personagem. De uma certa maneira, se ele for muito verdadeiro com aquele momento que você está vivendo, ele acaba realmente te protegendo, te facilitando ali. Mas no momento onde você encara aquele personagem 100%, a mesma coisa que você saísse do palco e começasse a ter uma distorção de que você é. Não ia dar. Ego, ia ser meio puxado. Então, o outro personagem que eu faço, o Fernando Pessoa, fala muito sobre isso. A peça do Fernando começa assim, chega de máscara. Um dos maiores problemas que nós seres humanos temos são os personagens que representamos e que acreditamos neles, às vezes sem saber. Isso. Tirei a minha máscara, olhei no espelho, tinha envelhecido. Gente, a doutora tá no frango, né? Nossa, doutora, segunda-feira a gente resolve. Brincadeira. Eu acho que pegando esse gancho, assim, é bem isso, é a máscara, né? E se eu trouxer um pouco puxar a sardinha pro meu lado, a gente entra nesse lugar de não poder envelhecer, né? E eu falo para todas as minhas pacientes, não é sobre envelhecer, né? É sobre você, assim, não dá para você ficar velho, uma coisa assim, manutenção. A gente tem manutenção de tudo, a planta da sua casa, você escova o dente todos os dias. Então, você entender qual vai ser a sua manutenção para você conseguir estar morando dentro de um corpo, né, que faça sentido para o seu processo, eu acho que é muito incrível. E você que trabalha com estética, com beleza, durante a nossa conversa, fiquei lembrando de duas frases. Uma do Caetano Veloso, que ele diz assim, estética é fundamental. E outra de uma atriz que já faleceu, a Miriam Muniz, que me contou um dia que a empregada dela estava... eu não vou lavar a louça agora, não. Eu falei, não, por favor, lave a louça todas as vezes que sujar. Eu falei, mas por quê? Ele falou, pelo menos é uma questão de estética. Como você recebe isso, João? Assim, as pessoas loucas que choram quando você entra, ou a pessoa que no final realmente traz uma conexão, porque você trabalha até em grandes empresas, né? Então você para o dia daquela pessoa para trazer um lugar de espiritualidade, uma reflexão. Teve uma outra colega médica também que se emocionou um pouco, eu acho que ela começou a refletir a vida dela naquele parênteses que a gente coloca no ambiente profissional. Como você recebe isso, assim? Deve ser muito gratificante, né? Não sei. É maravilhoso, Calu. Eu olhei você emocionada, me dá uma base para fazer a peça, abre uma estrada fantástica. Como essa colega também se emocionou, até lembro de quem está falando. E nas empresas, quer dizer, eu não consigo ver
o retorno, porque não estou no dia a dia, mas recebo uns feedbacks, tipo assim, fui fazer uma vez uma empresa de computadores e me disseram que gente que trabalha com computador gosta mais de máquina do que de seres humanos. Sim. Eu entrei em cena, todas as pessoas escrevendo, não olhavam na minha cara. Da metade para o fim do espetáculo, começaram a olhar. E depois o dono da empresa me ligou e falou, olha, de todas as palestras que tivemos no evento, o que eles mais gostaram foi o Gandhi. Mas eu tive uma experiência mais forte, não foi numa empresa, mas eu acho que isso pode ilustrar um pouco como é que um ser humano pode ser tocado pelas palavras do Gandhi. Eu estava fazendo um presídio do interior do Ceará, porque eu faço muito em presídios, Fundação Casa, e entrei em cena, tinha um armário 2x2, um homem com os olhos injetados de vermelho com ódio. Eu entrei em cena e falei, meu Deus do céu, como é que eu vou tocar o espetáculo dessa maneira? Aí eu procuro olhar para pessoas que estão com os olhares mais amorosos. Acaba a peça, esse homem vem até mim, chorando, me abraça, chorando copiosamente, fala assim, eu já matei mais de 20. Durante a peça eu fiquei pedindo perdão para as pessoas, para as famílias das pessoas que eu matei. Então foi uma coisa assim muito louca, porque um preso chorar na frente do outro e ter a coragem de dizer isso. Então eu imagino que, já são 20 anos, né, Calu? Imagino que as coisas acontecem. E eu tive também uma outra experiência maravilhosa. Eu abri um festival internacional de yoga em Rishikesh, na Índia. Vice-primeiro-ministro da Índia. Tô falando que ele não é ator, gente. Tô falando que ele não é ator. Ele abre o campo de energia, daí ele não quer assumir a espiritualidade 100%, na verdade. Não, mas eu assumo. Enfim, eu ia entrar em cena e falei, mas João, você é muito cara de pau, né? Na terra do homem, vim fazer o Gandhi na terra do homem, você é louco mesmo, né? As pernas tremiam, mas entrei em cena, dei a primeira frase, e quando você dá a primeira frase, relaxa e vai. Acaba a peça, se aproxima de mim um senhor e fala assim, muito obrigado. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você, através da sua arte, devolveu o Gandhi para a terra dele. E aí é maravilhoso. Aí é... Assinado embaixo pela Índia, pela realmente. Índia, né? Você... Uma coisa boa, ele vai continuar sendo. Uma coisa que, assim, vai ter que ser uma responsabilidade, porque eu acho que vai ser... Vai ser por causa da vida. Não, eu espero que eu morra fazendo esses personagens. Não sai mais. Agora é uma missão, né, Calu? Não tem como. E eu me encontrei, quer dizer, aquilo que a gente estava falando do propósito de vida. Eu encontrei nesses espetáculos o meu propósito de vida, que é como homem, como cidadão, como artista, levar esse alento para as pessoas, me comunicar e dizer alguma coisa, né? Deixar um legado, porque acho que é importante a gente saber o que a gente está fazendo aqui e dar o exemplo para as pessoas. Já que você falou, minha voz é meu dom, realmente é meu dom. Meu pai tinha essa voz, meu pai era um advogado criminalista, era muito bom. Eu já vi várias vezes ele no júri, então eu me espelhei muito nele. Sim. Então essa voz, graças a Deus, eu vim com ela e acho que não foi à toa, né? Acho que é por isso que eu estou fazendo esses trabalhos e a turminha lá de cima está mandando gente, né? Vai mandando. Porque a arte em si, né, qualquer que seja a arte, uma exposição de arte, meu irmão é artista plástico, então, assim, uma exposição de arte, um cantor, uma música, um teatro, ela já tem como objetivo, né, já tem como energia fazer um parênteses na nossa vida e fazer a gente refletir a vida de um outro aspecto. Exatamente. E te tocar. Muitas vezes as artes são feitas de uma maneira provocativa, para te questionar, para fazer você refletir. E é muito interessante na hora que você juntar a espiritualidade com a arte, porque daí a bola vai perfeita, né? Assim, você se questiona, você vai para a espiritualidade, daí você revê como você está vendo a vida. É como você unir a medicina com a espiritualidade, né? Sim. Você, de uma maneira geral, você cura a pessoa integralmente, né? Sim, porque não tem outro caminho, né, Calu? Não tem outro caminho. Vocês da área da medicina, que curam tantas pessoas, se não tiver esse viés espiritual, acho que cria um abismo muito grande, um distanciamento com os seus pacientes. E aí não fica como a gente estava falando, se você não faz 100% pela verdade, não adianta você falar que é. Exatamente. Aí vira como se fosse uma interpretação de um autor. Um canastrão, né? Exato, eu acho que é interessante. Bom, João, você faz muito evento, né, em outros lugares, retomando um pouquinho desse lugar. Como é que é? Eu sei como foi pra mim. Como é que é pra você na hora que você conta que você é um ator? Porque, pra quem não sabe, ele entra já em cena, né? Então ele começa atuando. Então na hora que ele veio ali no evento que eu tava, realmente assim, enfim, a gente sabe que Gandhi morreu. Ele não falou que ele era Gandhi logo no começo. Então pra mim podia ser um discípulo de Gandhi, podia ser alguma outra pessoa que trouxesse sabedoria e essa conversa de paz, essa consciência de paz na Índia. Enfim, e aí eu entrei nisso. E aí quando acaba a peça, ele se apresenta, ele fala que é um autor. Como que essas pessoas reagem assim? Elas reagem de uma maneira muito bacana, né? Algumas surpresas, como você, outras não. Mas para mim é super gratificante
saber que até aquele momento elas não sabiam quem era um ator. Sim. Então é bacana porque eles estão vendo o personagem e é isso que eu quero em cena. Não quero que me vejam, eu quero que vejam um personagem. Sim. Então, para mim, é um feedback muito positivo. Não, eu fico me sentindo traída, deixa eu dizer. Juro, porque assim, eu entrei tanto na história, eu me emocionei tanto com essa questão da beleza da espiritualidade, da empresa estar ali. E as coisas que você traz também, né? A construção de todas as falas da peça, elas são muito incríveis, elas são muito envolventes, fazem você refletir cada pontinho das suas atitudes. E ali foram só 20 minutos, que a peça tem 1 hora, então eu editei 20 minutos. Eu acho que eu ia te matar. Agora, 20 minutos eu ainda consegui me segurar. Mas tava uma energia interessante ali naquele lugar. Tava um astral, não sei, tinha um egrégor ali que quando eu entrei eu já senti Aquela turma é bem legal. Não, eu já senti uma coisa bacana, que facilitou demais eu poder entrar em cena e fazer o Gandhi e levar para vocês. Teve algum momento na vida do João que você percebeu realmente que você construiu um personagem, não necessariamente esses, algum outro, e você percebeu que você estava se desconectando de si através dessa máscara, desse escudo que a gente coloca? Quando eu era jovem... Quem nunca, né? Quem nunca? Fica à vontade. Quando eu era jovem, eu era inevitável. Imagina, um garoto de 18 anos, entra na TV Globo, faz o segundo papel de uma novela das 7, que era Super Manuela, Marília Pêra, Paulo José, 18 anos, no Rio de Janeiro, no auge do meu vigor da juventude, verão no Rio, é claro que você fica empolgado, você fica se achando um máximo, né? Mas aí a coisa, como eu já tinha essa busca espiritual, eu comecei a perceber que não era muito bom eu cair nesse caminho, que eu podia deixar meu ego ficar muito exacerbado, eu podia confundir as coisas, podia ter uma atuação na vida que eu não queria. Então, imediatamente eu já falei, não, para, João, não entra nessa, isso é ilusão, TV Globo, amanhã os caras te mandam embora, você não vai estar mais aqui. Então, foca na sua vida, foca no seu trabalho, busca uma coisa mais importante que aí volta. Aí vai sair de lá, me patupia, me chamaram de novo, aí fiquei 10 anos na Globo, mas fazendo sempre o teatro e me trabalhando, querendo me autoconhecer, porque a vida vai ser assim. Ela vai te dar mil situações e é você trazer para o interno e tentar se trabalhar. E só tem uma saída para que todo mundo quer, né? Todos nós queremos ser felizes. E essa felicidade passa pelo autoconhecimento. Se a gente não se conhece, fica muito difícil você dar uma resposta para o mundo, uma resposta para as pessoas. Então, é fundamental você se conhecer, saber o teu propósito, o que você espera de deixar aqui na vida. Outro dia eu estava num retiro que foi muito incrível. E aí o facilitador do retiro falou: "Don't chase for happiness, chase for life". Então assim, não procure a felicidade, procure vida. Então, na hora que você entende que a vida vão ter altos e baixos. Claro. Vai ter um momento que a gente se deslumbra, vai ter um momento que você traz a consciência, vai ter um momento que você está gordo, um momento que você está magro, um momento que você está feliz, um momento que você está triste. E aí, se você entende que é esse fluxo, né? Mesmo num momento desafiador, você fala, nossa, a vida é assim, então eu vou tirar uma coisa boa disso. Acho que essa frase, para mim, foi muito impactante. Parece que ela tirou um peso daqui, sabe? Não preciso realmente buscar alegria, é a vida. E aí, se torna mais fluido. Né? Você entra no fluxo da vida e isso você aceita. Aquele momento, não tem resistência para a vida, é que nem um bambu, você aceitando, olhando do mesmo olhar para coisa boa e para coisa ruim, você mantém o tal do caminho do meio, o tal do equilíbrio, que eu acho que na minha vida é uma condição muito boa para eu ser feliz e poder não causar prejuízo para ninguém, só espalhar benefícios. Como diz o nosso querido Caetano Veloso, estamos aqui para espalhar benefícios. Exatamente, vamos ficar perto então. E eu acho muito incrível mesmo isso, porque às vezes a ideia, né, de ter esse toque com pessoas interessantes, assim, é porque a hora que a gente olha você, né, nesse lugar, as pessoas falam, fica muito distante entender que tiveram dificuldades, entender que tiveram lugares onde você quase se perdeu para um ego ou quase não acreditou em você mesmo, Exatamente, né? Porque assim, vida de ator não é aquela coisa que do D0 você começa a ganhar dinheiro para conseguir pagar as suas coisas. Nossa, foi difícil, então, devem ter tido momentos onde você fala, será que eu vou ser ator? Não vou ser ator? Eu prefiro trabalhar com outra coisa que me dê um dinheiro mês que vem. Eu tinha uma época no Rio de Janeiro, logo no começo, eu não fazia Globo ainda, fazia uma peça no teatro. Minha única refeição no dia era uma salada de atum e um milkshake de morango no Bob's. Bom, gente, pelo menos ele escolheu uma salada de atum no Bob's, né? Porque imagina se ele parasse com batata frita. Então é isso. Mas eu tive a sorte de ter uma família que me deu uma base. Nunca passei fome, nunca deixei de ter uma casa para me proteger do sol e da chuva. Minha família sempre me apoiou. Então, mesmo nos momentos que eu não tinha trabalho, eu tinha um apoio financeiro e sou muito grato a isso porque
eu acho que de uma certa maneira, Dá um o conforto, universo me deu uma base para eu poder fazer o que eu tinha Sim. que fazer. Sim. E não me perder em fazer concessões, em fazer lobby, em fazer coisas que vocês sabem que no mundo artístico e em todas as profissões tem, né? Então, eu tive essa segurança financeira, emocional, vinda dos meus pais. Então, eu sou muito grato a eles por me darem condições de poder exercer o meu destino, né? Não, é maravilhoso, porque você faz o seu trajeto, né? Que nem na medicina. Tem uma hora que a gente faz muito plantão, tem uma hora que a faculdade fica, assim, realmente muito pesada por cargo, a hora, enfim. E aí, se você tem, né, um privilégio de se proteger do sol, da chuva e conseguir ter um conforto ali, isso realmente facilita muito. Mas na hora que você pensa, né, porque medicina também é uma coisa muito longa, né? Eu trabalhei no Grajaú durante, acho que 14, 15 anos, no Hospital do Geral do Grajaú, que a gente faz os estágios da faculdade, que são 6 anos de medicina geral, e depois você vai para residência, que daí são mais 3 anos de residência, e você fica sempre por ali. E depois que eu me formei ainda, eu comecei recebendo um salário de estagiária, né? Então, assim, eu ainda continuava fazendo plantão no Grajaú, porque eu precisava completar minha renda. E é muito isso. Tem algumas horas que você fala, cara, será que se eu tivesse feito outra coisa, já não estaria mais confortável? E aí, uma vez, meu pai falou pra mim assim, ele falou, não se preocupa o quanto você vai se cansar. Porque se você anda com prazer, você não se cansa. Olha, que legal. Né? Então, assim... Eu lembro disso. Ou você se cansa, mas tem uma recompensa, emocional, né? Tem mesmo. Então, olha, eu esse final de semana, eu fiz o espetáculo para vocês. Sexta-feira de manhã fui para Sertãozinho, fiz o espetáculo sexta-noite, voltei sábado de manhã, fiz um sábado à noite em Santo André. Eu cheguei domingo exaurido, mas feliz da vida. É isso. Feliz da vida. E outra coisa também que eu queria falar com você, querida, durante muito tempo eu me culpava perante os meus colegas atores de ter essa estrutura financeira e emocional da minha família. Depois eu falei, que é isso? Que me culpar por causa disso? Imagina, isso é uma maneira de eu dar condições de poder me trabalhar. É o que é. Então, é muito bacana também de não se culpar por ter condições de exercer o seu trabalho e poder fazer. Mas se sentir culpa é a pior coisa que tem, né? Não, sim, Dona Culpa ficou solteira, né? Mas eu acho, exatamente, mas eu acho que a gente entra muito nesse lugar mesmo. Porque existe um movimento, né, do consciente, de onde, assim, ninguém precisa do dinheiro, ninguém precisa da beleza, ninguém precisa disso, porque o mundo está muito apegado a isso. Aí a gente vai para um outro lado, né? Que, assim, só se pensa em dinheiro, só se pensa em beleza. Mas calma aí, existe o meio, né? E eu acredito muito, eu estudo Tantra, eu estudo espiritualidade, energia, fluxo de energia vital. Então, assim, a energia da sexualidade, a energia do dinheiro são as duas energias da prosperidade, né? Digamos assim, que eu acho que prosperidade é muito maior do que ser uma pessoa próspera, não, é muito além do dinheiro. É muito além do dinheiro, né? Mas a gente está encarnado, a gente vive num mundo material. Então, assim, a gente aceitar essas duas energias e entender elas de uma forma balanceada, né? Que não precisa ser o extremo, né? Não precisa ir para uma beleza padrão. Colocar um monte de preenchedor no meu rosto, que até brinco, né? Vai se distanciando ainda mais de você, né? Enfim, e aí entender o que faz, de repente, corrigir uma olheira que tá te deixando com uma sensação de cansado, que você se sente nesse lugar, é bem diferente, bem distante. E eu acho que muitas pessoas entram nesse lugar, né? Do tipo, não posso ser uma pessoa próspera, porque senão vou me achar fútil. Não posso ser uma pessoa muito bonita, senão vou me achar que eu tô caindo numa tendência, ou, enfim, que eu sou burra. Enfim, tem todos esses conceitos muito distorcidos. E eu acho que a gente acaba perdendo o nosso poder na hora que a gente entra nisso, sabe? Você sabe que eu fiz uma vez logo que eu voltei do Rio, eu fiquei no Rio de 85 até 96. Voltei, estava muito mal de cabeça e emocionalmente e comecei a fazer um curso com a Ana Sharp. Eu já fiz. Curso em Milagres. Gente, maravilhoso. É maravilhoso. A única... Eu tinha 12 anos. A Ana Sharp me convidou. Minha mãe falou, não deixa você ir. Eu falei, não, mãe, pode falar que eu quero ir. A Ana Sharp falou, olha, eu só vou deixar ir, porque a minha mãe já tinha feito o curso. Ela falou, mas ela é adolescente, ela é a mais nova do grupo. Minha mãe falou, não tem problema. Se tiver qualquer coisa, eu busco ela lá antes. Não tem problema. Não, foi maravilhoso. E ela deu, num dos exercícios, ela pedia pra gente escrever um texto, onde em cada frase tinha que ter a palavra amor. Era um texto de umas 7 ou 8 frases. Depois ela falava para você, substitui a palavra amor por dinheiro. Era o mesmo sentido. Era a mesma coisa. E é muito doido, muito porque louco a gente entra isso, nesse lugar de culpa mesmo, né? E eu acho que tem uma coisa muito mais intrínseca, eu acredito em constelação familiar, energia. Eu também. Então, não dá pra negar. E aí tem algum lugar onde você se pune ali. E aí você acaba se sabotando mesmo nesse lugar,
de não posso ter uma vida próspera, não vou por esse caminho, ou não posso realmente investir numa coisa que me traz o belo, o conforto, ou vou gastar, sei lá, vou trocar o sofá da minha casa porque me traz um conforto ver uma coisa bonita. Ou pode ser azul pra mim, pode ser verde pra você, Lógico, né? Outro dia eu até brinquei com meu irmão, falei, ai, vamos nessa festa que vai tocar uma música muito boa, maravilhosa. Meu irmão, quem vai tocar? Eu falei, ué, uma música boa. Aí ele falou assim, mas como você é metida? Quem disse que a minha música é boa pra você, aí a sua é boa pra mim? Eu falei, eu tô te convidando pra ir numa festa. Se eu convidei, é óbvio que a opinião é minha. Eu acho ela boa, se você quiser ir, bem-vindo, entendeu? Aí você pode dar sua opinião. Então é meio que isso, não interessa o que é bom pra você. E eu acho que esse lugar de culpa é um lugar que a gente tá entrando num movimento de mais consciência. Eu acho que a gente vai chegar num extremo pra depois achar o meio. Mas se eu pudesse compartilhar um pensamento que eu tenho, né? Porque conselho no final, compartilhar um sentimento que eu tenho é isso. A gente sempre tentar ser alerta pra entender o que os novos padrões sociais ou ideias que vêm não fazem a gente entrar na culpa. Porque uma coisa é você refletir, modificar e integrar isso em você. E até mudar um hábito, falar, nossa, pra mim fazia sentido, hoje não faz mais. Porque a gente realmente entra na culpa em 2 minutos. E se faz de vítima, né? Que a pior coisa é você se fazer de vítima, né? Não leva a lugar nenhum. Não leva pra... Mas eu tenho uma esperança, viu, Calu? Eu acho que essa geração mais nova, essa meninada, já vem sem culpa. Eu acho que eles já têm uma... Eu acho que tá mais liberto. Tá mais liberto. Eles têm uma conexão, lugar, tem um chip diferente aí que eles não sentem culpa. Então vamos lá, João, me conta uma coisa. Aonde de fato, assim, última pergunta, que você encontra a sua beleza? Bom, eu encontrei vários lugares nele, mas vamos ver o que ele encontrou. Olha, eu encontro a minha beleza não julgando, não fazendo fofoca, respeitando todos os seres vivos, tentando ser uma pessoa melhor a cada dia, tentando respeitar todas as formas de vida e me entregando para o meu trabalho, me entregando para a humanidade e querendo ser uma pessoa que vai deixar uma história bacana para as minhas 2 filhas, para o meu neto. Então é aí que eu encontro a minha beleza, no serviço ao outro. Incrível. E quando faz com verdade, né, a gente até se emociona. Obrigada mesmo por compartilhar. Obrigado. Que emoção linda tua. Obrigada. Mas antes de acabar, eu vou dar mais um gostinho para vocês. João, interpreta só um pouquinho pra gente alguma coisa que o Gandhi falaria. Uma vez me perguntaram, Gandhi, por que quando as pessoas brigam, elas gritam? Eu comecei a pensar e acho que cheguei a uma pequena síntese. Quando as pessoas brigam, os seus corações começam a se afastar. E para um coração ouvir outro coração, é preciso gritar. E se as pessoas vivem harmoniosamente, amorosamente, seus corações estão tão próximos que basta um sussurro para um coração ouvir outro coração. Ai, falei, gente, a gente vai ter que ir na festa. Que bom. Maravilhoso, maravilhoso. Legal, muito bom conversar com você, viu? Essa equipe aqui maravilhosa também, obrigada, muito bacana. Obrigada. Muito obrigada por compartilhar todo esse sorriso, todas essas, enfim, essas ideias, essas experiências, né? E assim, na hora que a gente fala de todas essas pessoas, né? Minha vontade era, me dá 3 frases do Fernando Pessoa. Te dou, dou. Então, bom, Fernando. Vamos lá. Para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua alta brilha, porque alta vive. Ai, gente, não é incrível? É o máximo. Acho tão chique, assim, ser ator, mas assim, quando você tá conversando despretensiosamente numa sexta-feira meio frio, assim, você fala, gente, vou citar a Fernando Pessoa rapidinho pra vocês. Quer uma do Chico? Quer uma do Chico? Eu vou te mandar um e-mail, você faz umas pra fazer frase de efeito, assim. Quer uma do Chico? Quero, óbvio. O universo é meu caminho, a eternidade é meu reino, a imortalidade é minha vida, a mente é meu templo, o coração é meu lar, a consciência é meu guia, a experiência é minha escola, os obstáculos são os meus estímulos, as dificuldades são as minhas lições. E não se preocupem, tudo passa, tudo passa. Que uau! Gente, vai ter que ter o segundo episódio. Eu vou ficar bem amiga dele. Ele não vai conseguir negar esse segundo episódio. Vamos, a hora que você quiser. Ai, Rosita, querida, que querido, prazer. obrigado. Pra mim, encontro de alma isso aí.